Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD e nós estamos sempre muito felizes de ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de aprender um pouco mais sobre as Escrituras e ter um momento separado de aprendizado da palavra para edificação nossa como corpo de Cristo e o instrumento, a ferramenta para isso é a nossa EBD. Então hoje nós estamos na nossa lição número 8, seguindo o estudo que nós estamos fazendo das cartas de Paulo, que é a revista que nós estamos estudando nesse trimestre e que é uma bênção para todos nós e eu espero que esteja sendo uma bênção na sua vida também. Então vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula de hoje e pedir a Deus que fale aos nossos corações, que dê o entendimento, que não fique nenhum ponto sem esclarecimento e que, para a honra e glória do nosso Deus, nós sejamos transformados através da mensagem dele. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por esse dia, obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, louvando, exaltando o Teu nome e estudando a Tua palavra, ó Deus. Obrigado pelo entendimento, pela revelação das Escrituras e porque o Senhor tem transformado as nossas vidas através dela. Usa-me nesta aula, que essa mensagem chegue, ó Deus, a cada um dos adolescentes, chegue a cada um deles, ó Pai, e que possam, meu Senhor, ter o entendimento, serem transformados, e que não reste dúvida, ó Pai, mas que haja transformação de vidas através da pregação da Tua palavra. Tudo isso eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa lição é a lição 8 hoje, e o título dela é O Dom Mais Precioso que o Senhor Concedeu aos Crentes. E aí eu vou convidá-los, para que a gente faça a leitura lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A lição hoje vai falar sobre a obra do Consolador, vai falar sobre o bem maior e mais precioso que nós recebemos, que é o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, essa obra do Espírito Santo, o Espírito Santo é um ser pessoal, que nós falamos muito no Antigo Testamento, nós estudamos isso na criação, nós podemos ver o Espírito de Deus presente, nós podemos ver na revelação que Deus faz a Isaías, Malaquias, nós podemos ver também em Êxodo, em Josué, em Isaías, na renovação da alma, na renovação do crente. E nós podemos ver bem mais em detalhe, aí sim, no Novo Testamento, que aí nós recebemos realmente as revelações de nosso Deus através da vida de Jesus Cristo. E aí nós podemos entender e aceitar e viver sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa distinta da Trindade celestial. Então existe o Espírito, o Pai e o Filho. Então nós crentes cremos nisso porque é a revelação que a palavra de Deus nos diz. São três pessoas que subsistem na mesma pessoa. Então eu digo que hoje, meus queridos, eu queria começar dizendo quão banalizada está a posição e a função e o agir do Espírito Santo nos nossos dias. Você deve ver muito no dia a dia, você deve ver na televisão, em algumas denominações, infelizmente, que se banalizou totalmente o Espírito Santo e o agir dele. O Espírito Santo se tornou como um espírito que às vezes tem até reações escandalosas, reações mágicas. Muitas vezes, hoje, quando a gente conversa com pessoas que são imaturas do ponto de vista cristão, essas pessoas simplesmente têm a percepção e elas criam um contexto de que o Espírito Santo faz mágicas, faz eventos extraordinários, magníficos.
Ele faz sim eventos magníficos, mas as pessoas buscam sempre, esperam que e acham que o Espírito Santo ele vai agir sempre de uma forma sobrenatural, sempre com mágica, com fumaça, com efeitos, com sons, e esquecem da essência do Espírito Santo, né, que é parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus, subsiste na terceira pessoa da Trindade. E no final dessa lição, o desejo do meu coração é que você entenda o ensino bíblico sobre a obra do Espírito Santo, né? Você testemunhe também sobre a presença dele na sua vida, né? Tendo em vista todos os aprendizados de hoje, o que a gente vai estudar nessa lição, e que você louve a Deus, porque o Espírito Santo tem dado muitas provisões para nós, e nós entenderemos hoje um pouco disso, né? Então, meus queridos, o Espírito Santo é um presente que nos foi dado, presente que nos foi dado por Deus, assim como o presente merecido da pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. Então nós não somos merecedores disso. Então nós devemos todos os dias agradecer por favores imerecidos que nós tivemos, por essa graça de Jesus Cristo e pela misericórdia dele, né? A misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? E eu queria começar dizendo primeiro que o Espírito Santo, meus queridos, o Espírito Santo, ele é responsável, no primeiro ponto nosso, por uma obra de iluminação na vida do cristão. Uma obra de iluminação, né? A iluminação do Espírito significa o quê? Que ele é responsável por iluminar e transformar mentes que estão caídas, e transformar essas mentes em mentes que agradam ao Senhor, com entendimento do propósito do nosso Deus. Essa é a iluminação que o Espírito Santo nos dá, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo ele vai vir e fazer pessoas levantarem, girarem, caírem, vai fazer efeitos extraordinários, fumaça aparecer, cair ouro do céu. Não, isso são coisas erradas que as pessoas deturpam e diminuem o Espírito Santo, que é Deus, diminuem a um nível de mágica e de misticismo. Isso não deve acontecer. O Espírito Santo ele é iluminação, ele capacita as mentes decaídas, ou seja, a nossa mente anterior do cristão, que era decaída, que era perdida, ela foi transformada e iluminada pelo Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, né? Nós já estamos lá em 1 Coríntios 2. Simplesmente volte um pouquinho lá para o versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, importantíssimo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que aquele que vai nos dar esclarecimento e entendimento das coisas de Deus é o Espírito Santo. E o versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, não é esse Espírito do mundo deturpado, esse Espírito que está dentro do homem, que é o Espírito do ego, que é o Espírito da mágica, não, nós temos recebido o Espírito Santo, que é sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não merecíamos e Deus nos deu gratuitamente o Espírito para habitar em nós, né? Então Paulo não está falando de nada do paraíso ou de algum outro tesouro, não estamos falando disso. Nós estamos falando de um presente que nós recebemos de Deus, que é o próprio Espírito, né? É um tesouro que realmente ele é inacessível para o ser humano com a mente decaída, né? O ser humano deturpado, aquele rebelde, o ser humano que não aceita, que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não tem o entendimento também da palavra, porque esse Espírito não vai agir nele para entendimento,
né? Então, o Espírito revela aquilo que está na mente de Deus. Nós somos incapazes de compreender as coisas de Deus, meus queridos. Não fosse o Espírito Santo, não seja o Espírito Santo de Deus dando entendimento para os nossos corações, nós não seríamos capazes de compreender essas coisas. Em 1 Coríntios também, no capítulo 2, no versículo 14, aí onde nós estamos, né, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem corrompido, natural, meus queridos, não entende as coisas de Deus. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento que só existe uma forma de nós entendermos e termos essa iluminação do Espírito, que é realmente nos entregando a Deus, nos dispondo a Deus em espírito, em verdade, em coração, nos dispondo para o entendimento que o Espírito Santo pode nos dar. É isso que Deus espera de nós, espera de você, adolescente. Não busque entender a palavra de Deus por os seus meios, usando a sua inteligência, a sua capacidade, a sua racionalidade. Por que não? Porque uma intimidade com o Espírito Santo é o que vai fazer com que você tenha esse entendimento, né? O Evangelho é uma linguagem que o ouvido e os olhos humanos eles não podem entender, não seja pelo Espírito Santo, né? E as pessoas não conseguem entender porque falta-lhes o entendimento ou essa iluminação que vem do Santo Espírito de Deus. É assim a nossa vida como cristãos, né? O Espírito é muito maior do que esses eventos mágicos, essas experiências que as pessoas têm. O Espírito de Deus é a Trindade, é Deus, e é o presente que nós recebemos para termos entendimento e discernimento das coisas do reino, né? 2 Coríntios, movendo lá para o capítulo 4, né? Vamos lá, 2 Coríntios agora, no capítulo 4, lá no versículo 4 também. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Importante que a gente diga que, além da incapacidade nossa, humana, além de nós como seres humanos naturais, não conseguirmos compreender e entender a palavra de Deus, Satanás também trabalha para que as pessoas não entendam, para cegar as pessoas. Aqueles que estão servindo a Satanás, servindo esse mundo, vivendo as coisas desse mundo, são cegados propositalmente por Satanás para não entenderem a palavra de Deus. Então, além da nossa limitação de não ter o entendimento, não fosse o Espírito Santo, essas pessoas que servem ao mundo, que estão longe de Deus, que não acreditam, elas são cegadas pelo Deus desse mundo, que está lá no versículo 4, que nós acabamos de ler. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, meu irmão, não se surpreenda se você estiver pregando o evangelho ou lendo a palavra de Deus para alguma pessoa e aquela pessoa ela serve ao inimigo, ela tem práticas totalmente erradas. Se Deus tiver o propósito de converter aquela pessoa, ele o fará. Mas não se surpreenda se as pessoas estiverem completamente cegas e completamente ignorantes quanto àquilo que você tem pregado e quanto ao que a palavra de Deus diz, porque o Deus deste mundo, Satanás, vai cegá-los com certeza, né? O evangelho permanece totalmente inacessível para essas pessoas. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos e os ouvidos para essas pessoas e para elas entenderem a palavra de Deus, né? Romanos 10, 17, mais uma leitura bíblica. Abram lá, Romanos 10, 17. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, nós devemos sempre pregar o evangelho e confiar que o entendimento daquela palavra que nós estamos pregando, porque a gente sabe que a conversão vem pela pregação da palavra de Deus, ela vai acontecer através do entendimento que o Espírito Santo vai dar para a pessoa, além de iluminar os olhos do incrédulo para que entenda e aceite o evangelho de Cristo, livrando dessa ignorância natural e dessa cegueira que o diabo lhe impõe, né? A obra iluminadora ajudará o crente a entender a Escritura e a discernir a vontade de Deus. Meu querido, é um presente de Deus
você poder entender as Escrituras, poder entender o propósito de Deus para a sua vida. Isso é um presente imerecido que nós devemos agradecer e louvar ao nosso Deus todos os dias por isso. Né? Uma das coisas que Paulo mais desejava era essa iluminação do Espírito Santo. Efésios 1, do 16 ao 19. Efésios 1, do 16 ao 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso corpo, do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, esse entendimento, meus queridos, olha o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Esse entendimento só vem do Espírito Santo, e era um desejo de Paulo para as pessoas a quem ele escrevia, que essas pessoas tivessem essa experiência, essa iluminação. O Espírito Santo é quem concede ao crente discernimento das coisas espirituais e da realidade de Deus. Não adianta buscar outro tipo de entendimento. Apenas o Espírito Santo pode nos confortar e pode nos dar esse entendimento, meus queridos. Né? As Escrituras foram inspiradas pela atuação do Espírito de Deus. Elas foram inspiradas por Deus e atuadas, e a atuação foi pelo Espírito, né? Porque é assim que Deus se revelou. Portanto, meus queridos, terminando esse primeiro tópico, o Espírito Santo é o principal responsável pelo entendimento da Escritura e a verdade de Deus. Né? Todo crescimento espiritual é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Amém? Esse foi o nosso primeiro tópico. É uma obra de iluminação do Santo Espírito de Deus. O segundo, ele fala sobre o batismo com o Espírito, né? O batismo com o Espírito. Então, é importante que a gente saiba que nós não estamos falando aqui simplesmente só do batismo, da cerimônia de batismo, e nem é o objetivo aqui entrar nesse detalhe, mas nós estamos falando aqui do lavar regenerador do Espírito Santo na vida dos crentes. Vamos lá em 1 Coríntios 12, 13, voltando para Coríntios, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, o Espírito de Deus, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós estamos falando desse lavar do Espírito regenerador, da transformação que é feita no povo de Deus. É o efeito fundamental para a transformação do povo, aquilo que todos os cristãos experimentam. Nós não estamos falando do batismo, a cerimônia de batismo, mas nós estamos falando do poder regenerador que lava e transforma o cristão, fazendo com que todos os cristãos, possamos experimentar e sejamos transformados por isso. Né? Cada crente é diferente, a gente tem dons diferentes, a gente presta serviços diferentes, mas uma coisa nós somos iguais. Todos nós fomos batizados e lavados pelo Espírito Santo, ou seja, todos nós tivemos essa transformação. É isso que faz de nós, meus queridos, um só corpo. É isso que faz de nós. É o batismo de Cristo, é o batismo do Espírito Santo que unifica o corpo de Cristo. Né? Então, todos nós fomos batizados e lavados. E quando que isso aconteceu? Quando foi que esse batismo do Espírito ele veio? Não a cerimônia, mas quando que o batismo, esse lavar do Espírito Santo veio? Veio no dia da nossa conversão. Veio no dia da nossa conversão, assim como aqueles crentes da cidade de Corinto também foram batizados no Espírito de Deus. Nesse dia, o Espírito Santo incluiu cada crente no corpo de Cristo. Aquele momento da sua conversão foi onde o Espírito Santo lavou
a sua alma, ele te lavou, ele te transformou, ele te regenerou, ele te deu vida quando antes havia morte. Então esse é o lavar, esse é o batismo do Espírito Santo, né? Portanto, o batismo com o Espírito é o ato do Espírito de incluir o crente no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Então se sinta, meu irmão, privilegiado, porque o Espírito Santo agiu em você, foi um instrumento de Deus agindo na sua vida para te transformar e para te incluir dentro de um corpo de Cristo, que é um corpo maravilhoso que todos nós vivemos hoje e vivemos transformados, né? Então existem dois paralelos, né? O Espírito é o responsável pela unidade do corpo de Cristo, né? Não havia diferentes classes de crentes, né? Todos eles pertenciam, não haveriam diferenças. Então todos eles foram batizados pelo Espírito, receberam esse lavar, né? O Espírito, o batismo com o Espírito Santo faz a igreja ser um corpo, embora ela tenha membros ali individuais e diferentes entre si, com dons e funções próprias também, como nós lemos anteriormente lá em 1 Coríntios 12, 13. Né? Agora olhem para a nossa igreja, meus queridos, né? E fiquem pensando todos os cristãos que têm distribuído pelo mundo. Né? O nosso pastor recentemente viajou para a Coreia, e ali tem um grupo de cristãos gigantesco. Olha a Europa, olha na África, nos Estados Unidos. Ou seja, existem cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Todos esses cristãos foram batizados e lavados pelo Espírito Santo. Não estamos falando do sacramento, estamos falando da transformação, do batismo no Espírito feito na vida das pessoas, né? São pessoas totalmente diferentes, com diferentes personalidades, mas todos têm uma coisa em comum: foram lavados, remidos e foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, né? Para a gente terminar esse tópico, Gálatas 3, do 26 ao 28. Gálatas 3, do 26 ao 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É a base da nossa fé. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Nós somos um povo único. Nós somos um povo unido. Todos nós fomos batizados e transformados pelo Espírito Santo. Isso é bênção. Nós precisamos louvar, devemos louvar o nosso Deus todos os dias por esse presente que foi imerecido, mas Deus nos deu. Amém? Então, indo para o nosso terceiro tópico, né? Então, recapitulando, a obra da iluminação, que transforma mentes caídas em mentes que têm entendimento da palavra de Deus, o batismo do Espírito, que é justamente a transformação que todos nós cristãos temos e recebemos, o lavar do Espírito Santo. E o nosso terceiro ponto é a segurança que nós temos no Espírito de Deus. Efésios 1, primeiro capítulo de Efésios, do 13 ao 14. Efésios 1, 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, gravem essa parte, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, meus queridos. Nós veremos isso aqui, que existem algumas expressões, né? O que é a palavra selar? Ela denota uma relação de posse. Eu selei o nosso acordo, está fechado. Eu selei, quando eu assinava algum documento, eu selava ele, ou seja, está determinado, está garantido. Então o Espírito de Deus nos garante esse penhor, né? Então, meus queridos, ela é uma denotação de posse. Antigamente, né, os gados, os animais, os escravos, que era parte da cultura, do contexto da época, recebiam esse selo de posse, que também garantia, né, a preservação da propriedade, ou seja, esse animal, ele é seu, está selado aqui, tem um acordo que está selado, você não vai perder. Assim é a garantia que nós temos no Espírito. O selo do Espírito Santo na vida do crente indica que ele pertence a Deus e ele não será perdido.
você, meu querido, você recebeu um selo garantindo que você pertence a Deus e você não será perdido. Para a honra e glória do nosso Deus. Você está protegido de todas as ameaças, meu querido adolescente. Olha que valor que existem nessas coisas. Você tem olhado para a sua vida com essa intensidade, com esse ponto de vista? Nós não merecemos isso e Deus nos deu esse penhor, Deus nos deu esse selar, essa garantia no Espírito Santo, para a honra e glória dele. Né, assim, de acordo com Paulo, continuará sobre o crente até o dia final, da redenção final. Então, o Espírito que habita no crente é uma garantia de que a obra da graça continuará a ser realizada na vida dele. Significa o quê, meu irmão? Que você está selado, está garantido que você terá a sua vida transformada, você se aprimorará no Espírito de Deus, né? Para o resto da sua vida, para sempre, para toda a eternidade, até o momento que nós sejamos renovados em espírito, né? Mas até lá, você será sempre aprimorado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é bênção nas nossas vidas. Nós devemos louvar ao nosso Deus. Essa é a garantia que nós recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, lá no versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha só, que nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E o capítulo 5 também, capítulo 5, no versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. A gente tem visto a palavra penhor, né? E nos tempos do Novo Testamento, meus queridos, era um acordo de negócio em que uma pessoa dava um primeiro pagamento, algo como uma entrada, a fim de garantir o negócio. E essa entrada era uma garantia do que o restante também seria pago. Então, ou seja, o penhor é a sua garantia. É a sua garantia de que você continuará sendo transformado, sendo inspirado e recebendo esses esclarecimentos do Espírito Santo para o resto da sua vida. É o penhor que nós recebemos. O Espírito Santo no crente é a garantia de que Deus completará a sua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Então, antigamente, não dava aquela entrada para você garantir fechar um negócio. O Espírito de Deus é essa entrada. Ela é a garantia de que ele continuará habitando e nos inspirando para o resto das nossas vidas. Esse é o penhor. O nosso penhor é o Espírito Santo que Deus nos deu gratuitamente, sem nós merecermos isto. Né? Uma garantia vinda daquele mundo para dar sentido a este que nós estamos. Né? É uma maravilha que nós devemos louvar o nosso Deus. E tem mais um sentido, né? E há mais um sentido em que o Espírito Santo é uma garantia para os crentes. Né? Isso tem a ver com o testemunho desse Espírito dentro dos crentes. Ou seja, vamos lá para a gente entender melhor Romanos 8, do 14 ao 16. Romanos 8, voltando lá para Romanos 8, 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. Lembra do penhor, da nossa garantia? A palavra de Deus está selando isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Né? O Espírito que o crente recebe na conversão se torna o guia para toda a vida e também confirma que ele é um filho de Deus. Então, meu querido, você é um filho de Deus. Deus
deu o penhor, a garantia disso, que é o Espírito Santo na nossa vida. E o nosso último tópico, bem rapidamente para nós concluirmos, meus queridos, né, é a capacitação do Espírito. É a capacitação do Espírito de Deus. Voltando lá para 1 Coríntios 3, no versículo 1. 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, a capacitação não vem de Paulo, a capacitação não vem do pastor, a capacitação vem do Espírito de Deus. Né? Paulo encontrou uma série de problemas ali na igreja de Corinto, haviam divisões, tinham orgulho, né? Muita tolerância ao pecado, práticas erradas acontecendo, uso inadequado dos dons espirituais. Essas atitudes mostravam, né, que os crentes lá de Corinto eram crianças em Deus, em Cristo, e não pessoas altamente espirituais como eles se imaginavam. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita. Ele que nos transforma de criancinhas ainda no leitinho ali do entendimento das coisas para adultos, cristãos espirituais capacitados para o entendimento e para a pregação da palavra de Deus, para a execução do dom que Deus nos deu, para que a gente possa administrar a obra de Deus corretamente. Esse sim é um cristão maduro. Não, a igreja de Corinto não. Então ele se refere que não pôde falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Né? Infelizmente, uma igreja que não tinha ali, não tinha um entendimento correto, tinha práticas erradas. Então, Paulo faz uma pregação, ele se refere como a crianças e não como a pessoas espirituais. Mas essa capacitação, meus queridos, ela vem do Espírito de Deus. Né? O espiritual é aquele que, pela plenitude do Espírito, experimenta o verdadeiro crescimento em fé, esperança e amor, enquanto o carnal é aquele cujo reservatório quase sempre está muito baixo. O carnal é aquele que nós falamos no começo, é aquele que só está esperando efeitos mágicos, extraordinários, que acha que o Espírito Santo é aquele que fica escrevendo em papéis, que acha que o Espírito Santo é aquele que só se revela com fumaça, é aquele que acha que o Espírito Santo só vai se revelar com efeitos, né, com tremor, com pessoas caindo. Essa pessoa, Paulo se refere a essa pessoa não como espirituais, mas se refere a essas pessoas como crianças. Não diretamente como negativo, mas como grau de maturidade. Paulo se refere a eles dessa forma. Então, a capacitação do Espírito, ela é isso, esse reservatório que a gente fala. Nós, como cristãos, precisamos da ajuda do Espírito Santo para que o nosso reservatório fique sempre cheio. O enchimento do Espírito faz os crentes serem espirituais, ou seja, mais maduros na fé. Só tem uma forma de você alcançar o grau de maturidade na fé, meu querido, é se entregando para o agir do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo vai vir da palavra de Deus, vai vir através do entendimento da palavra de Deus, vai vir através do consolo que o Espírito Santo nos dá. E a falta desse enchimento, né, torna a gente presas muito fáceis do mundo. Se você não tem essa relação de intimidade, de leitura da palavra, de entendimento e de entrega, né, você vai se tornar uma presa muito fácil. Lembra que nós vimos lá atrás, né, que o Deus desse mundo, Satanás, ele vai cegar você, ele vai cegar as pessoas por entendimento correto da palavra de Deus. Então, busque essa relação íntima, né? Encha o seu coração com o Espírito de Deus. Né? O sentido de carnal que a gente mencionou aqui, esse é o sentido da criança, é aquele que ainda não cresceu. Ficam cristãos imaturos, que sofrem com qualquer coisa, que não entendem nada da palavra de Deus, não sabem pregar o evangelho, não sabem falar de Deus, dar um bom testemunho. Ou seja, esses são os cristãos comparados a crianças, né, que ainda tem que crescer e amadurecer bastante. Então eu te pergunto, meu irmão, para a gente concluir, que evidência há do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo nas suas vidas, na sua vida? Eu te pergunto para a sua reflexão, porque o Espírito Santo é o dom mais precioso que Deus nos deu, mais precioso, porque ele nos dá entendimento, ele não é responsável só ele não é só responsável pela salvação individual, mas ele é o responsável pelo cumprimento da palavra de Deus na vida
de cada um, né? Experimentar a cada dia esse soprar do Espírito, né? É testemunhar a relação que nós temos com Deus, é experimentar uma relação próxima, íntima e verdadeira com o nosso Deus, né? Mergulhar num futuro de bênçãos que nós já sabemos que está prometido para todos nós. É uma antecipação do mundo vindouro, daquilo que está para vir, que nós tanto esperamos como cristãos. E ao mesmo tempo, é ter a certeza, selados, garantidos, sabedores de que o penhor, né, que foi o Espírito Santo de Deus, é a nossa garantia, a garantia da eternidade. Então que você possa pedir, entregar para Deus, né, buscar o entendimento, pedir para Deus sempre, Senhor, aumenta. Não deixe que o espírito esfrie, assim como Paulo falou em uma das suas cartas, não deixe que o espírito esfrie dentro de mim, mas que eu possa ter uma relação íntima e verdadeira com ele, para a honra e glória do nosso Deus. E é isso, meus queridos. Recapitulando, nós falamos de 4 tópicos: a obra da iluminação, ou seja, que é a transformação, é o que dá entendimento. O Espírito Santo ele nos dá entendimento para compreender as coisas de Deus, a palavra de Deus, mas também as coisas que concernem ao reino. Nós falamos sobre o batismo do Espírito. O batismo com o Espírito é aquele que transforma, que lava e regenera a nossa alma. Nós falamos sobre a segurança do Espírito, que o Espírito de Deus é o penhor, é a garantia de que nós seguiremos com Deus até o final e de que as promessas vão se cumprir. E nós também falamos sobre a capacitação que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, que nos transforma e nos faz sair de crianças, né, para pessoas e cristãos espirituais e maduros, assim como a palavra de Deus diz. Que nós não sejamos, talvez, como aqueles cristãos lá da igreja de Corinto, onde Paulo se refere como crianças. E ele fala: eu não falo com vocês como estou falando para espirituais, mas estou falando como para crianças. É uma mensagem muito forte. Que não seja na nossa vida, que que não falem conosco como crianças, mas que quando falem com você, adolescente, falem como espirituais, como cristãos fortes que vivem uma vida de intimidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa aula tenha falado ao seu coração, que você possa ser transformado por isso e que você tenha um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.